Consegui. Entrou? Oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Magda, para quem não me conhece. Eu sou da Flor de Sanitas. Doutor Gustavo. Olá, boa noite. Tá? Tudo bem? Tudo. Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, acho que faltam uns minutinhos, né? Falta 2 minutinhos aqui no meu relógio. O doutor Gustavo estava trabalhando, né? Sim, continuo. Você tem mais pacientes depois? Tenho só mais um. Ah, obrigada por ter reservado na sua agenda um tempinho Mas, para mim. imagina, é sempre um prazer. Que bom, muito bom. Ó, a Carol tá aí, É, a Carol, o Cláudio. Olha o pessoal aí, ó, acenando, falando um oizinho pra gente, Dani. E muito bem, parabéns pro pessoal aí que tá reservando o tempo para escutar a gente e participar desse bate-papo, né, doutor Gustavo? sim, nossa, muito legal. Obrigado pelas participações e pelo convite, especialmente, né? Pois é, o doutor Gustavo, como eu sempre falo aqui, é o maior mano, né? É o brother. É isso aí, né? E conta uma coisa, você começou cedo hoje de manhã aí no consultório? Comecei no hospital antes. E aí vim Ixi, para o consultório. Mas estamos bem, entendi. estamos bem. Estamos tranquilos. Você que manda. Faltando ainda um minutinho, vamos aguardar só um instantinho para que o pessoal possa, para a gente cumprir mesmo o nosso horário, né? Você está inaugurando aí as lives que nós estamos iniciando hoje pela Cor de Sanitas. Quero agradecer a sua presença e sua participação. E você está iniciando a nossa jornada que espero que só cresça mais e você participe de muitas outras, trazendo sempre e compartilhando o seu conhecimento, viu? Você é muito bem-vindo e muito querido. Legal. Magda, obrigado. Para mim é uma honra participar, especialmente de uma iniciativa tão importante. Educação em diabetes, para mim, você sabe, né? É uma coisa que é absolutamente fundamental. Acho que da minha formação técnica e prática, especialmente prática, faz uma diferença ímpar. E ter uma equipe séria, uma equipe que é engajada, tanto na causa, mas também do ponto de vista científico, nisso é fundamental. E quem trabalha com portadores, né, indivíduos portadores de diabetes, sabe muito bem de que essas são as iniciativas que vale a pena participar. Então, para mim, é mais do que uma honra, é um privilégio poder, enfim, compartilhar com você, e especialmente com você, Magda, que sempre brinco, a Magda, acho que algumas pessoas que estão aqui conhecem bem, outras talvez não conheçam, é uma das assumidades na educação de diabetes no Brasil. Então, eu fico muito feliz e honrado de ser convidado por você para poder trocar algumas ideias nessa noite. Opa, obrigada. Eu ia me apresentar, você já me fez a gentileza. Eu sou a Magda, educadora de diabetes. O doutor Gustavo fez a gentileza de me apresentar. Trabalho um pouquinho só com educação em diabetes, né? Na verdade, já trabalhei praticamente o tempo que eu trabalho com enfermagem, eu trabalhei com educação em diabetes. E é o que me faz feliz, e eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, pela sua
crença nesse instrumento, nessa ferramenta que é a educação, né? E me deixa muito feliz mesmo, porque é isso que faz a gente se fortalecer cada vez mais e trazer esse pessoal para conversar, ter esse bate-papo e ficarmos tão à vontade em falar e trazer as informações e compartilhar isso. Como a Bacana. Carlinha também, a Carlinha que está Ah, olha, a aí, Carla está aqui também. Ó, a Carla exatamente. é outra, hein? A Carla é outra. Sim, Vivemos da educação, né? exatamente. E a Muito equipe bem. aqui que está aqui junto A conosco, Amanda. trabalhando com os sanitas também, a Amandinha, a Fernanda, elas são as meninas que também trabalharam muito com a educação em diabetes junto conosco, né? É isso aí. E, e isso que nos sustenta e faz cada vez mais acreditar. Legal. Então, eu quero agora formalizar esse início, né, do nosso bate-papo e dar boa noite para todos que estão aí já conectados, parabenizar por estarem aqui conosco, apreciando esse bate-papo, essa uma hora que estaremos juntos. Gostaria só de relembrar que, se tiverem perguntas, por favor, coloquem hashtag Code QUOD, só para sinalizar que é uma pergunta, por favor, o que pudermos responderemos durante a live, o que não conseguirmos vamos responder no direct ou pelo site mesmo da Code Sanitas, tá? E também direcionaremos para o Dr. Gustavo, que for de acordo com as perguntas a quem melhor for menos complicado, tá bom? Dr. Gustavo é o nosso convidado desta noite. Dr. Gustavo Daia, ele é médico endocrinologista formado pela USP e coordenador da área de saúde populacional do Hospital Albert Einstein. Além disso, muito querido, uma pessoa extremamente humana, e eu tive e tenho o privilégio, que é um privilégio, de trabalhar muitas coisas com ele e que já trabalhei também muitas atividades, tanto em assistência direta ao paciente, como também na educação. Muito boa noite, doutor Gustavo. Conta um pouquinho de você para a gente e para esse pessoal que está aí assistindo. Por Le- favor. Legal. Obrigado de novo, né, Meg? Eu acabei já fazendo uma introdução no nosso preâmbulo aqui, agradecendo. Bom, a Magda explicou quem eu sou, como eu acho que a gente se conheceu é uma coisa importante. Trabalhamos juntos por quase 4 anos, né, no programa de diabetes do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. E lá a gente conseguiu desempenhar algumas funções que eu percebo que são muito importantes para o manejo de qualquer doença complexa como diabetes, que é especialmente esse foco e essa atenção especial de dois profissionais, né, duas áreas de profissionais de saúde que às vezes andam não tão juntas quanto deveriam, né, Magda? A enfermagem e os médicos. E para mim, mais do que um prazer, foi um grande incremento na minha formação, né? Acho que o fato da gente ter educadores em diabetes profissionais, né, e isso é uma das iniciativas que a Magda, inclusive, encabeçou, né, na história do Einstein, fez com que me aproximasse cada vez mais desses conceitos de educação e saúde. E, atualmente, a área que eu atuo dentro da instituição é justamente ampliando esse olhar, né, para a saúde populacional, que aí são grandes populações, desde uma população portadora ou não de diabetes, ou populações diversas, onde a gente tem a necessidade de sempre discutir assuntos como educação e saúde, como se comunicar com as pessoas de maneira de fato empática e que seja alguma coisa que a gente acrescente enquanto profissional de saúde, né, Magda? Uma coisa que você me ensinou é muito... A técnica é importante, mas ela fica para trás quando a gente vai falar de alguma coisa tão, tão, tão importante que é a saúde de cada um de nós. Sim, é verdade.
A gente fala muito da maneira que a gente se aproxima do paciente, a maneira que a gente demonstra o não verbal, o nosso corpo fala, o tom de voz, a comunicação não violenta, né? Que muitas vezes a gente acha que é só a palavra, né? Mas é a postura, a maneira que a gente se dispõe a falar com ele, a maneira que a gente se dispõe a ouvir. Porque muitas vezes o nosso olhar já inibe o outro, né? Às vezes a gente já recrimina só a maneira da gente não ter paciência. Como que você enxerga essa disposição, a forma como ouvimos, conversamos, ajuda na adesão do tratamento do paciente? A comunicação não verbal, como que você enxerga isso? E conta um pouquinho para a gente a sua experiência, como que essa comunicação aprimora os relacionamentos pessoais? Como que faz diferença a Sim. comunicação não verbal, a não violenta? Eu acho que assim, as diferentes formas de comunicação são fundamentais, inclusive, para qualquer tipo de relação humana. Quando a gente vai trazer essa relação tão próxima, que são as relações médico-paciente, da equipe de enfermagem com os pacientes, isso se torna ainda mais sobressalente, né? Na hora que a gente, de fato, quer falar sobre estar no sapato do outro, né, que é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia, uh, a gente realmente tem que sentir, ou pelo menos tentar imaginar o impacto que aquelas informações técnicas que a gente tem que passar vão ter na vida daquelas pessoas. Então, eu acho que começam de coisas muito claras, né? Tem uma coisa que eu acho fundamental e que isso agora cada vez está mais posto em prática, felizmente, pelas diferentes sociedades, que é a denominação, né? Ninguém é definido como diabético, né? A pessoa não se define pela doença. A pessoa se define por muitas outras coisas. A doença é apenas uma das características que a gente tem na vida. Na verdade, é uma característica que, infelizmente, a maior parte das vezes não nos cabe escolher, não nos cabe... Enfim, é uma coisa que acabou acontecendo. Então, eu tenho praticado e tenho tentado difundir uma das coisas que é uma coisa muito simples, né? Que a gente vai chamar o indivíduo como portador de alguma coisa. E essa nomenclatura, quando a gente está falando de diabetes, você chamar, olha, o fulano é diabético. Não, fulano, ele é a Magda. E ela, casualmente, tem diabetes. Começa daí, né? Começa de você reconhecer aquela pessoa como algo muito mais importante do que a doença que você está tratando. E isso tem aberto portas, você falou, para contar de experiências pessoais, isso faz muita diferença, especialmente quando a gente vai dar o diagnóstico de uma doença, por exemplo, e você já me acompanhou em algumas dessas vezes, quando a gente vai dar o diagnóstico de alguém com diabetes tipo 1 durante uma internação hospitalar. É um momento que a pessoa está extremamente fragilizada. E a gente reforçar que a doença não é o que define ela, mas sim ela é muito maior do que aquilo, é um passo inicial que faz parte dessa comunicação que a gente está chamando nesse grande balaio chamado de não violenta, que entra também com a comunicação não verbal que você falou, né? Que é você se dispor, que você se abrir, que do jeito que a gente se controla. Na minha época de residência tinha um grande professor do ponto de vista de fama, mas para mim não foi exatamente um grande professor, que ele falava o oposto, né? Ele falava que a gente tinha que se colocar enquanto médico numa cadeira acima do onde o paciente estava para que ele pudesse nos ouvir. E aí sim, um grande mestre que eu tive da minha vida dentro do Hospital das Clínicas, que na verdade é uma enorme professora, que me ensinou muito sobre o manejo de diabetes, falava o contrário, falava, olha, você quer ser ouvido, você tem que sentar no nível, você tem que se botar dentro disponível e é assim que a gente vai conseguir construir. Então, na minha experiência pessoal, isso é fundamental, na minha experiência profissional isso é fundamental e é uma das coisas que eu acho que mais valorizo e vejo diferença, né? Tem capítulos escritos sobre isso, de como isso faz diferença, de fato, para o tratamento adequado dessa doença. Eu tive muitas situações, doutor Gustavo, que infelizmente nós tínhamos médicos que falavam assim para mim, você vai mandar ele aplicar tanto. Eu falava assim, eu vou pedir. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu Isso. estou mandando. Eu falava assim, não, eu vou pedir.
Não, eu estou mandando. Eu falei assim, tá bom. Aí eu chegava e falava assim, eu preciso que o senhor aplique tanto porque eu estou pedindo, porque está prescrito. E às vezes eu ficava um tanto quanto triste, porque ele queria que eu exigisse isso do paciente, né? E não é assim que funciona, é uma questão de negociação mesmo, né? Nós precisamos negociar as situações Sim. em todos os aspectos, né? Eu acho E que eu queria. tem um ponto importante, que isso é fundamental, quando a gente olha, fala assim, o papel não fala, né? Quando a gente prescreve alguma coisa, isso daí são palavras ao vento, né? Então, é, esse convencimento é mais um acordo do que qualquer outra coisa, né? A gente é quase como se fosse uma dança. A pessoa não dança sozinha. A gente convida a pessoa para dançar, ela pode querer dançar ou não. E cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, entre outras coisas, explicar por que essa dança é importante. E convencer ou informar e também tolerar quando essa dança não é aceita. E isso é muito difícil para a gente. Né? Eu não sei se você tem experiência disso, mas as coisas, pelo menos do ponto de vista de experiência pessoal minha, mais doloridas é a gente perceber que não virou, não deu certo. E aceitar, porque essa aceitação é difícil. Aceitar é diferente de você deixar de tentar, mas tem um momento que a gente não vai conseguir fazer pela pessoa, né? Ninguém vai, você não vai na casa da pessoa de fato aplicar insulina para ela, né? E às vezes a gente tem que ser flexível também, e sim, a gente tem como negociar, sim, é onde você se coloca, que a gente tem que entender isso. E o processo tem que ser onde os dois lados ganham, não é? Uhum, uhum. A gente não pode se sujeitar a acreditar que um dos dois lados pode perder, mas a gente tem que negociar a ponto de que tem que ter um favorecimento, não é? Ou a gente tem Exato. que ver, tem que ver até onde os dois lados podem tolerar, ou não. O que você enxerga? Eu, O que eu acho que você vê? assim, não sei, eu vou te dizer muito como que eu costumo falar, né? Eu falo que a gente, qualquer relação profissional que a gente acaba tendo com os pacientes, eu brinco que ele está entrando numa mesa de negociação literal. Eu sempre falo a mesma frase. Olha, isso aqui é uma mesa de negociação, tem 5% que são meus inegociáveis e tem 5% que são seus inegociáveis. Exemplo, eu enquanto profissional de saúde como médico, tem algumas coisas que eu não vou ser conivente, práticas que não tenham comprovação científica, medicações que a pessoa quer usar e que eu julgue inadequado, que vão ferir a minha parte ética. Tá? E assim como deve ter coisas, como, por exemplo, preceitos religiosos específicos, eu tenho alguns pacientes que não se alimentam em determinados períodos do dia, ou do mês, ou do ano, e esses são 5% deles. O resto são coisas que a gente vai ter que sentar para discutir. E o que eu tenho de conhecimento técnico não significa nada na vida daquela pessoa se esse conhecimento técnico não fizer sentido a ela. E não, de algum modo, não tocá-la de uma maneira importante, porque senão isso é só importante para mim. E isso é uma coisa que a experiência, especialmente eu diria que a experiência intra-hospitalar, né, onde as pessoas estão mais fragilizadas, mostram, porque a gente tem tanta coisa para fazer que você quase que atropela o paciente. Ele se torna quase que uma pessoa, né, inerte, onde você vai fazendo as coisas. Mas nós, a Magda e eu trabalhamos muito tempo, né, dentro do hospital, a gente deixava o paciente redondo. A gente botava ele como um laço. E aí ele ia para a rua, passava um mês e ele voltava de novo. E a gente falava, olha, não conseguimos convencer. Porque dentro do hospital é como se ele estivesse sendo controlado, mas na vida real, a vida real, graças a Deus, não acontece dentro do hospital. Né? Especialmente dos nossos pacientes que são portadores de diabetes, e a gente quer, o último lugar que a gente quer que eles estejam é conosco dentro do hospital. Então, eu entendo que isso, eu acho que tem uma falha grande ainda, né, na formação dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos, onde eu posso falar um pouco mais perto, né? Apesar de culturalmente isso vem mudando, o acesso às informações, inclusive essas redes sociais, né? Isso que nós estamos falando, a gente está falando para eventual paciente, pessoas que vão questionar seus médicos
da forma que elas recebem essa comunicação. Mas lembrar que comunicação é uma via de mão dupla, né? Então, é sempre bom quando você é questionado se você está aberto a isso. E eu acho que nós, quando a gente assume essa postura de uma comunicação aberta, não violenta, mais, assim, de fato empática, a gente também se permite, a gente se expõe mais, né? E isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? Para alguns profissionais que têm, talvez, medo, talvez acharem que as grandes mudanças dependem da autoridade, né? E quando que, na verdade, essa autoridade, ela não é real, né? É verdade. É muito relativa, né? Porque eu acho que essa mudança de cultura, ela traz uma parceria, né? É uma parceria, a gente ganha espaço, ganha parceria, ganha confiança, né? A gente sabe com Sim, quem que a gente está lidando, a gente sabe com quem que a gente pode contar e a gente se vincula com o outro. É um cenário totalmente diferente, totalmente né? diferente. E como a gente está tratando de doenças crônicas, na hora que você rompe essa... É muito interessante, você deve ter vivido isso, mas eu costumo perceber isso. Eu pego muitas vezes pacientes que já vêm há anos, né? E aí você muda a forma e passa essa primeira barreira, passa esse primeiro encontro, que é um encontro que para eles às vezes é surpreendente, né? As pessoas falam assim, mas calma, o que você vai mandar eu fazer? Eu vou falar, eu não vou mandar nada. Eu não tenho que mandar em ninguém. Mal manda em mim, né? E aí a gente consegue, com isso, quando dá liga, e às vezes não dá, ter uma relação muito mais saudável, inclusive da pessoa com a doença, que eu acho que é uma coisa fundamental, né? Porque nós que trabalhamos com essas doenças crônicas, que são doenças que exigem, né, que mudam hábitos, que exigem dessa pessoa limitações e desafios, quando a gente rompe essa primeira barreira da comunicação, a coisa consegue fluir melhor. Eu tenho percebido isso cada vez mais, né? E aí cria-se um elo que vai além da doença, além do número, né? Porque também na nossa área a gente importou isso dos Estados Unidos, a gente ficou por muitos anos, né? Olha, você é diabético e você é definido pelo seu número, né? Sua hemoglobina glicada, pelo seu controle. Quando na verdade, e essa flexibilização da hemoglobina glicada, a gente brincava e brigava muito com alguns colegas, né? De falar, não, tá tudo bem para esse momento de vida. Você vai falar com um adolescente que está tendo todas aquelas mudanças que ele precisa ter aquele número mágico? Isso é quase que impossível, né? É verdade. E sem contar que a gente observa que muitas vezes essas pessoas, eles extrapolam o contato conosco, não é mais o profissional da saúde com o paciente, né? Eles passam a contar coisas e ter um olhar muito diferente, né? Eles enxergam. E entender que a vida, o cotidiano, as suas particularidades têm uma influência muito mais intensa do que aquele pedaço de papel chamado prescrição médica ou o tipo de insulina mais moderna, né, Magda? Ou o dispositivo mais sofisticado que está vindo importado. O que a gente vê classicamente é a bomba de insulina, né? Você fala, bom, a bomba de insulina é uma coisa muito legal, mas para muita gente não serve, porque para aquela vida não se encaixa. E quando você permite que a pessoa entre lá e se expresse de fato, né, se coloque, o que a gente fala de individualizar o tratamento, que é uma coisa super difícil, é super legal, todo mundo adora falar, nossa, vou individualizar. Isso, para mim, eu acho que é muito mais individualizado do que seguir uma receita nova, um remédio que só você conhece. É você, de fato, ouvir aquela pessoa, né? Que é muito difícil. Eu tenho um colega, que acabei de ver que entrou aqui, o Rafa Ornelas, que trabalha conosco lá no Einstein. Ele me apresentou um dado fantástico, e eu agradeço ele muito, que é nós médicos, a gente fala muito mais, especialmente eu, que até tenho uma dificuldade de parar de falar, como vocês estão podendo ver, do que o paciente. Então, o tempo de escuta é uma coisa que eu venho tentando praticar. Ficar quieto mesmo, deixar a pessoa falar livremente. E isso é uma coisa que eu não aprendi na faculdade,
e vim aprender depois, e faz uma diferença brutal, né? Pelo menos na minha vida prática, quanto menos eu falo, mais eu consigo penetrar nas mudanças que eu quero fazer com aquela pessoa. Então, se o Rafa ainda estiver aí, obrigado, Rafa, mais uma vez. Eu já falei isso para ele ao vivo, mas mais uma vez, agora em público. Mas é verdade, quando a gente educa o outro, quando a gente orienta, ensina alguém, ou para educar, de fato, a gente consegue escutar a outra pessoa, 80% o outro fala, né? E 20% a gente fala. Aí a gente consegue entrar dentro da mente dele, a gente consegue, ele consegue se sentir acolhido e consegue sentir que ele faz parte daquilo, que ele consegue ser respeitado. Isso é, de fato, é um dos conceitos da educação da pessoa que tem diabetes, da pessoa que tem uma doença crônica. O manejo de doença crônica, qualquer que seja, exige isso, né? E são as doenças que são realmente o que é mais prevalente. E a dificuldade que eu acho que todos os profissionais de saúde e os sistemas de saúde enfrentam passa um pouco do modo que a gente tratava ou que a gente enxergava essa relação, né? Onde a imposição não serve para nada. Imagina, você pode ter protocolos e protocolos e chuva de remédios. O modelo americano, para mim, mostra que é o contrassenso, né? Você chega no médico, ele te fala, ele é quase um Google, né? E ele te mostra os efeitos colaterais, mas, na verdade, a pessoa sai daquele jeito que entrou, né? E é muito curioso, quando você abre essa porta para quem nunca abriu, ela fala assim, nossa, quer dizer que uma relação entre profissional de saúde e paciente pode ser assim, né? Acho que eu me lembro muito bem, Magda, das vezes que você entrava para educar, né? E a pessoa fala assim, pera, mas é isso então que eu deveria fazer? E o médico nunca tinha chegado naquele período, né? Eu acho que, felizmente, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes, falando no caso de diabetes, né? A própria American Diabetes Association, eles abriram cada vez nessa última década mais espaço para isso, porque perceberam o valor inestimável que tem de fato para o seu tratamento, né? Não faz sentido nenhum você ter uma diretriz de tratamento que não aborde a maneira de comunicar, que não fale não só da maneira de comunicar, mas da maneira da gente de fato abordar o tema, né? Porque senão a gente vai ser superado pela inteligência artificial. Eu não vou precisar atender ninguém, porque tá ali a rotina do que fazer, o que deixar de fazer. Aí o profissional de saúde que está na frente, o toque humano nunca vai ser substituído se a gente tiver o toque humano, né? Eu não sou uma enciclopédia de conhecimentos técnicos. Exatamente. E, infelizmente, a gente, de vez em quando, escuta, né? Não mande, eu já escutei isso, não mande para a enfermeira, porque Vai o inventar paciente moda, não né? gosta. Isso, Exatamente. vai ouvir. Mas isso é muito da insegurança de nós médicos, inclusive de reescrever essa relação, né? Eu tenho, enfim, eu tenho grandes amigas médicas, entre elas você, enfermeiras, desculpa, entre elas você. É, mas essa redefinição dessa interação e o papel da enfermagem como ativo me parece fundamental para qualquer doença crônica hoje, quando eu estou aprendendo, né, bastante com essa história de saúde populacional, se a gente não tiver uma enfermagem ativa, né, Magda, porque também passa pelo papel, a mudança da própria enfermagem, né? O médico tem que mudar e aprender o papel da enfermagem, permitir essa entrada e estar aberto tanto aos outros profissionais de saúde quanto ao próprio paciente, mas acho que a enfermagem também ocupar aquele papel que, historicamente, ela se acabou, por vários motivos, se diminuindo, na minha opinião, em alguns casos, né? Porque o papel de uma enfermeira para o manejo de diabetes, meu sonho de consumo, né, era poder contar sempre. Só que hoje as operadoras de saúde não cobrem os custos disso, mas assim, uma consulta de uma enfermeira, uma educadora em saúde, é muito mais valiosa do que a maior parte das intervenções que a gente vai poder fazer. Mas para isso a intervenção de enfermagem precisa ser ativa, né? Ela não pode ela precisa ser propositiva em si, né? Ela não pode só esperar o que o médico ou a médica propuseram que eu deveria falar. Não. Acho que esse exercício também vai caber aos profissionais de enfermagem
e daí a necessidade das diretrizes, como a gente é movido por diretrizes e sociedades, se posicionarem claramente nisso, né? Eu acho que abrir esse espaço, claro, com todos os preceitos legais, mas abrir esse espaço para que isso aconteça e, de fato, a gente consiga ajudar os nossos pacientes de uma maneira mais efetiva. Com certeza. E isso já vai ficar um ganchinho ali para poder levar lá para a Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Pô, com Porque é certeza. muito bom, Com com certeza. certeza. Nos últimos congressos americanos de diabetes, existe uma plenária específica só de comunicação, né? E os pacientes uma voz ativa, né? Isso é muito interessante. Que a gente está muito mal acostumado ainda no Brasil, onde não tem esse posicionamento claro do que eu quero, né? Enquanto paciente, como que eu estou enxergando tudo aquilo. A gente ainda está avançando muito, eu acho que a gente avançou bastante, né? Mas falta muito, falta muito. E a epidemia de doenças crônicas vai nos obrigar a isso, quando a gente vai falar de diabetes, mas quando a gente vai falar de obesidade. Obesidade, então, estigma de obesidade, né, é uma outra coisa. Pois é, e rende um outro encontro ainda se quando a gente for É, abordar a respeito da obesidade, né? e a Que é relação disso, né? E entender a obesidade como doença e não como escolha, que é uma coisa. Enfim, a gente fez alguns estudos internos de estigmatização de obesidade, por exemplo, que é muito grande. Eu sempre uso um exemplo, inclusive com diabetes, para pacientes que são portadores de obesidade. Eu falo assim: olha, se eu te falasse agora que você é portador de diabetes, você toparia fazer um tratamento, tomar remédio? Não, claro. A obesidade tem ainda muito essa nebulosidade. Mas, enfim, fiz uma grande digressão aí. tá certo, mas vai render um outro momento para um outro bate-papo. Já vamos deixar também, a equipe já está aqui registrando para um outro momento. Agora, pensando um pouquinho, doutor Gustavo, em relação a esse cenário que a gente tem vivido em relação à pandemia, pensando na condição das pessoas com diabetes, que é um crescente esse cenário, né? Cada vez mais a gente vê o Atlas da Federação Internacional de Diabetes que tem aumentado o número de pessoas com diabetes e agora com Covid também. Me fala uma coisa, como que você enxerga que o atendimento na rede pública, na rede privada, como é que eles estão vivendo essa situação? Sim. Eu acho que tem alguns pontos super importantes, né? A pandemia mudou o mundo, né? E continua mudando. Acho que tem uma coisa muito relevante, tentando sumarizar, né? Acho que mudou radicalmente a maneira que a gente atende, né? Do ponto de vista de literalmente acesso, né? Hoje a gente, para algumas situações, você tem um acesso muito maior, que é as situações das, enfim, clínicas privadas, até algumas operadoras que dão acesso à telemedicina, ferramentas que vão entrar e felizmente os órgãos reguladores estão permitindo isso, né, na minha opinião. Mas a gente também tem uma realidade muito dura, que é a pandemia represou e literalmente impediu a continuidade de tratamento de muita gente, especialmente nos serviços públicos que ficaram completamente, alguns, né, não especializados, absolutamente voltados para a questão da Covid. E isso fez com que o cuidado em diabetes caísse muito, não só em diabetes, né? A gente tem dados de doenças oncológicas, a gente tem dados de doenças cardiovasculares, enfim, todas as doenças crônicas ficaram em segundo plano, isso especialmente no primeiro semestre de 2020. E aí em 2020, o segundo semestre, a coisa começou a andar. Para além disso, que é uma questão prática de como mudou a relação de acesso aos serviços de saúde em geral, seja telemedicina ou não, tem a relação do próprio diabetes e do Covid, que, aliás, que acabou de entrar aqui, né? Que é uma via que está sendo absolutamente ainda explorada, né? Mas hoje a gente tem a clareza de que diabetes, especialmente mal compensado, é um fator de risco para complicação para Covid, certo? Isso está bem estabelecido, isso caiu na boca de todo mundo já sabe, e vale lembrar que os estudos mostram que tem uma relação direta em relação a complicações e mau controle de diabetes e a gravidade de Covid, não é eu sou diabético, meu Deus,
tá? É o diabético descompensado, é o diabético com complicação, etc. Mas também tem o fato do COVID levar à desglicemia, seja a piora da glicemia de quem já era diabético, isso está absolutamente constatado, até pela doença grave, isso não seria tanta novidade assim. Mas existem diversos estudos, né, mostrando um aumento na incidência de diabetes, inclusive diabetes insulino-dependente, pós-Covid em pacientes que não tinham Covid. Tá? Esse nexo causal existe, né? Tem algumas teorias biológicas que ainda não estão comprovadas, não estão fechadas, mas tem um estudo recente, bom, tem uma série de estudos na Covid, se eu falar agora, alguém aqui já vai ter lido um novo, mas, enfim, tem estudos agora de 2021 de janeiro mostrando um aumento, por exemplo, da incidência de diabetes tipo 1 na Inglaterra entre crianças, né? Níveis muito maiores do que os últimos anos tinham visto. Também existe uma meta-análise mostrando de aumento de até 14% de diabetes em pessoas que internaram por Covid. Então, eu acho que a questão da pandemia veio para chacoalhar tudo, mas o mundo do cuidado ao diabetes tem, no meu entender, 3 vertentes. A dificuldade e a mudança do acesso, né? Como que se dá essa relação de cuidado de saúde, porque mudou, porque a pandemia ocupou lugares, porque abriu-se a possibilidade de fazer a telemedicina, que é uma prática nova, bacana, mas também complicada, né? Muda muito. A gente estava falando de comunicação um pouco atrás. A comunicação virtual, ela difere muito do mão a mão, olho no olho, especialmente por uma sociedade latina, quente, como a nossa. A questão da Covid e dos riscos para o desenvolvimento de diabetes e hiperglicemia e a questão do diabetes para a piora e o recrudescimento da Covid. Acho que a gente ainda vai enxergar muito disso, né, Magda? Infelizmente, eu não sou exatamente um otimista nisso. A gente tem ainda uma infeliz estrada na pandemia, na minha opinião. Tem uma grande discussão da vacinação em relação a diabetes. As sociedades estão se mobilizando, mas assim como a sociedade de todos os outros portadores de qualquer outra doença crônica. Então, acho que vale a pena a gente observar com muito cuidado como essa novela vai se desenrolar. Tá? Existe, inclusive, um registro, né, de internacional para as pessoas, de fato, reportarem casos que chama-se Covid-AB, né, o COVID e o D do Covid se encaixa no DIAB, quem botar no Google vai encontrar, que é um registro para quem vê caso suspeito, que possa haver uma relação, registrar, porque a gente ainda está conhecendo. Claro que já tem grandes centros pesquisando isso, inclusive brasileiros, né, a gente já sabe. Mas, de todo modo, acho que a gente ainda vai ter muito a aprender com isso. Sim. Infelizmente ou felizmente, porque as pessoas estão pesquisando, felizmente, isso, né? Mas, infelizmente, porque a gente está vendo uma relação muito grande do diabetes com Covid, Covid com diabetes, porque está cada vez mais, uma doença que a gente está aprendendo muito, mas está envolvendo o diabetes que já não era tão simples, e isso assombra muitas pessoas e assombra quem trabalha com isso, porque a gente sabe que é um cenário que a gente, por mais que a gente tente simplificar para auxiliar as pessoas, para desmistificar, né, e tranquilizar o coração das pessoas que têm diabetes, para que a gente melhore a qualidade de vida de todos, a gente sabe que essas coisas complicam e apertam o coração de quem tem diabetes. Tem pais desesperados, filhos desesperados, porque olha, meu pai, meu filho é diabético, etc. O que a gente tem que trazer, e eu acho que enquanto profissionais de saúde é uma das nossas missões, é o acolhimento e a explicação, especialmente nesse mundo de informações desencontradas, informações falsas, mitos, né? Então, o que a gente tem, do ponto de vista prático, é de acolher, confirmar diagnóstico, que tem muita maluquice, né? E uma vez confirmado, explicar, ou quem já tem o diagnóstico,
assegurar de que, independente da Covid, o seu tratamento de doenças crônicas, qualquer que seja, deve ser mantido da melhor maneira possível, entendendo que as limitações vão existir, especialmente nos serviços públicos, né? Nós somos um país extremamente desigual. Então, vão ter pessoas que se prejudicaram demasiadamente com isso. Mas, dentro do que for possível para cada profissional de saúde, esse acolhimento e essa garantia de continuidade me parece fundamental, né? Ó, Dr. Maluf aqui, escrevendo Educar, é isso. É assim, se a gente não trabalhar na educação, seja na educação do que a gente está pegando do Covid, literalmente a educação de qualidade, para além daquele passo inicial, que é você dar a ferramenta, né? Educar no sentido de você apoiar aquela pessoa com informações reais e com ferramentas para que ela consiga melhorar e diminuir o seu risco ou qualquer que seja a sua inquietação com relação à doença. Mas, de fato, Magda, acho que passamos... Eu penso que, pelo menos essa fase mais intensa, mas o primeiro semestre de 2020, na minha experiência profissional pessoal, foi muito complicado em relação a, olha, larguei tudo, e aí as pessoas se perderam, né? Tratamentos crônicos se foram, diabéticos tipo 1 pararam de usar coisas, diabéticos tipo 2, enfim, só falamos do diabéticos, mas se você for conversar com colega oncologista, cardiologista, eu tenho um grande amigo que é hemodinamicista, ele falou, olha, subitamente parou-se os cateterismos. Você fala assim, mas será que a gente infartou menos? Pelo contrário, parece que se infartou mais, né? Simplesmente as pessoas ficaram em casa. Então a gente tem N exemplos disso, né? E, de novo, a educação é uma pedra fundamental para que isso, enfim, não se perpetue, que a gente, de fato, consiga mudar um pouco essa história, que, infelizmente, de novo, reforço o meu lado não pessimista, mas acho que realista, né, no país que a gente vive, de que isso não vai acabar exatamente agora. E que a gente tome isso como lição, né, Magda? Uma situação tão difícil como a que a gente vem passando, a gente tem que aprender alguma coisa. Exatamente. Sabe que em novembro eu tive a oportunidade de passar um mês na unidade básica de saúde, né? E eu fiquei super grata porque eu vivi intensamente na unidade básica e conheci um mundo muito diferente do que eu vivi quase 23 anos. E teve um caso que foi suspenso todas as medicações do diabetes de um paciente em agosto, porque ele ia para uma cirurgia. E o procedimento cirúrgico dele foi suspenso. E ninguém tinha reconciliado em novembro. A fragilidade do nosso sistema e acho que também as desigualdades que a gente tem nesse país, quando a pandemia vem, ela escancara isso de uma maneira muito violenta, né? E acontecem essas situações, como a que você vem trazendo. Isso num contexto ainda, estamos falando de uma unidade básica de saúde, em São Paulo, na capital, portanto, provavelmente bastante beneficiado, né? Com uma educadora de diabetes como você lá, isso aconteceu nesse contexto. Você imagina o que deve ter acontecido por aí. Mas eu acho que, nesse sentido, a gente tem que olhar muito para frente, né? Nunca tínhamos vivido isso. E temos que recolher o caco e pensar o que a gente pode mudar nessa história. E aí eu acho que iniciativas como a que vocês estão trazendo são fundamentais. Se a gente não trouxer a educação para a primeira linha, para tudo, né? Inclusive a educação em saúde, mas a educação como um contexto geral, acho que a gente vai ter cada vez mais problemas, especialmente porque hoje, com a difusão de informações e as fake news, o céu é o limite, né? O que a gente tem de paciente fazendo coisas que são inapropriadas por conta de, enfim, posts, influenciadores, qualquer coisa assim, é uma infinidade. E é o que é extremamente perigoso. Na Covid, isso se deixou ainda mais óbvio e acho que até mais perigoso, tá? Acho que isso é muito importante, é mais importante, inclusive, do que os danos que a Covid pode... se o Covid leva a diabetes, isso é legal, isso é interessante, isso é importante. Mas o impacto no acesso e na educação
E, na verdade, na continuidade do cuidado, provavelmente foi muito mais deletério do que qualquer outra das situações teóricas que a gente conversou aqui. Sim. E o meu olhar, na verdade, meu ponto de vista é crítico em relação a essa situação que eu presenciei, não foi nem a crítica para a comunidade básica, e sim a necessidade da informação do paciente, que ele deveria ter se alertado que ele não poderia ter ficado sem. Né? Mas se a Era a gente falta de voltar. informação da pessoa. Só que se a gente voltar para a primeira parte da nossa conversa, Magda, isso vai muito da comunicação que foi iniciada com ele, né? Sim, Trazê-lo participante do seu tratamento. Quer dizer, ele ser menos passivo e mais ativo não depende só do paciente. A gente adora falar que e o paciente é. Você me ensinou uma coisa, não existe paciente tigre, que é uma coisa que a gente verdade. brinca, é um termo coloquial, né, usado por todos os profissionais de saúde. Na verdade, existe a comunicação mal feita. Porque ninguém aqui vai ser louco de imaginar que uma pessoa que está doente, que está na frente de um outro profissional de saúde, uma pessoa para se tratar, está ali como se não quisesse aprender ou não quisesse alguma coisa de bom daquela relação, né? E aí fica uma coisa assim, nossa, eu falei, ele que não entendeu. É claro que tem pacientes que são mais difíceis, que a comunicação é mais emperrada e que essas pessoas estão menos abertas. Mas eu me lembro muito da tua frase, Magda, isso me marcou muito. Se eu acho que alguém é tigre, eu preciso rever, eu preciso estar num outro lugar, né? Num lugar de como que eu acesso essa pessoa, o que é importante para ele. Porque talvez eu não esteja sendo o que é importante para ele. E nesse caso que você falou, do paciente, provavelmente ninguém se deu ao trabalho de colocá-lo, ou se deu ao trabalho de uma maneira não exatamente efetiva, mas de colocá-lo como um participante ativo no seu tratamento. Se ele assim o fosse, ele ia entender que essa é uma doença crônica, que ele precisaria manter o tratamento. Isso eu acho que independe da literacidade, né? A gente adora falar de baixa literacidade, mas eu tenho exemplos na minha vida, quando eu ficava lá no Hospital das Clínicas, de pessoas com muito menos formação escolar formal do que pessoas que eu vim trabalhar na minha vida prática profissional da particular e que saíam mil vezes melhor, porque de fato talvez a gente tinha tocado essa pessoa de uma maneira real, né? Ou tocamos aquilo que importa, ou fomos de fato empáticos com aquela pessoa. E isso impede piores, enfim, desfechos como você presenciou ali na sua experiência. É verdade. E uma outra coisa. Pensando aí nessa pandemia, distanciamento social, nós acabamos tendo necessidade de reinventar e adaptar, né, em todas as circunstâncias. Já desde 1990, existia já em algumas empresas a telemedicina. Sim. E, mais do que nunca, tivemos que diminuir, encurtar as distâncias através do cuidado em saúde, para a saúde de muitas pessoas, principalmente com a saúde da pessoa que tem diabetes, pessoas Uhum. que têm doenças crônicas. Aí a gente, como você mesmo falou, muitas cirurgias canceladas, pessoas cancelando consultas, e aí também isso tudo frente ao medo de se contaminarem e profissionais também, fechando seus Totalmente. consultórios, né? Sim, sim. Todo mundo com medo de uma coisa que ninguém tinha um domínio de conhecimento. E sabemos que com a telemedicina, nós encurtamos essas dificuldades, até mesmo as distâncias, e é uma ferramenta que nós temos à disposição, só que nem todos têm o domínio dessa ferramenta, mas é um recurso que existe. Sua experiência, você utiliza, é uma ferramenta que acho que veio e agora ela vai ficar, não tem como mudar, não tem como voltar atrás, Sim. e é interessante. Qual é a sua É, experiência? eu, uh, eu não me considero uma pessoa tecnológica, de fato, eu não sou uma pessoa super engajada em gadgets e tal. Eu me interesso muito por coisas da minha área, né, especificamente, mas a telemedicina é alguma coisa que
a gente, inclusive nas experiências de projetos internos dentro do Einstein, já vinha... Falei aqui. A gente já vinha utilizando e flertando. Na vida profissional privada, na prática privada, na interação com os pacientes, eu adotei na primeira hora, porque eu já fazia em alguns casos pontuais, apesar de não regulamentado, etc, etc, mas situações onde eu tenho pacientes de outros estados e que são doenças crônicas, claro que não, doenças muito graves, então eu já de algum modo praticava. Quando veio a regulamentação, e mais do que a regulamentação, a popularização tanto para o paciente das plataformas digitais, para nós mesmos, né? Eu, particularmente, sabia o que era Zoom, mais ou menos. Agora o Zoom é meu melhor amigo, né? Todas as outras plataformas. Isso é um ponto. E o que veio mudar o jogo, do ponto de vista prático, para nós que fazemos telemedicina, eu faço telemedicina desde março, provavelmente, foi a possibilidade da receita e dos pedidos digitalizados, que me parece extremamente... Isso daqui eu não entendo, porque não foi aprovado antes. É extremamente mais seguro. Talvez possa estar falando bobagem do ponto de vista de tecnologia, tá? Mas eu vou dar a minha visão rasa. Experiência pessoal. Eu tenho que fazer um cadastro, eu tenho uma assinatura eletrônica que passa por um token digital, etc, etc, que é protegido por lei geral de proteção de dados por uma empresa, versus um carimbo que eu já tive na minha vida prática, infelizmente, 3 ou mais pessoas que clonaram meu carimbo, e eu entrei em justiça, etc., porque qualquer um com um carimbo poderia mandar uma receita para outro alguém. E uma vez que você digitaliza, você aumenta a segurança. E você aumenta o acesso, você aumenta a facilidade. O paciente ou qualquer um de nós é muito mais simples, né, Magda? Eu tenho pacientes que, ai meu Deus, a receita acabou da insulina, e eu preciso pegar no posto de saúde, eu preciso ir na farmácia popular. Veja, esse é um tratamento que a gente não interrompe. Só que a dinâmica da consulta muda, é desafiador. Parte a parte, eu tenho reservado um dia que eu só faço tele, inclusive, mas a gente tem que mudar um pouco essas relações. Tem coisas que são insubstituíveis, né? Tem encontros, exames físicos, examinar o pé de alguém, né? Que é uma coisa que a gente faz. Aliás, esse é um ponto, né, Magda? Só um parênteses aqui. Toda vez que eu examino o pé de alguém que, enfim, já veio de outro, é muito curioso e infeliz. Fala assim, nossa, nunca tinha olhado meu pé, né? Isso, depois você vai ter que marcar um tema com as meninas aí para vocês falarem disso. Mas, em relação à telemedicina, a gente tem limitações. E a gente também tem uma educação do paciente de até onde a telemedicina vai. Mas, particularmente, eu acho que tem várias mudanças da pandemia, do mundo, né, da nossa sociedade como um todo, que vieram para ficar no microcosmos da medicina. Eu acho que a telemedicina é um caminho sem volta. E assim eu espero, tá? Acho que a gente falou muito, né, como o Covid rompeu o acesso, vai ser desafiador para as instituições públicas, para determinados serviços de saúde, mas convenhamos, né? Hoje estamos aqui, eu e você, eu estou falando com o meu celular. Celular, a grande parte, ou boa parte da população já tem acesso. Claro que tem uma desigualdade como qualquer coisa, né? O acesso à informação é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, mas não deixa de ser mais inclusivo. Eu não acho que seja um caminho único, mas é um caminho da inclusão. A inclusão digital é alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Com certeza. E assim, situações como essa, de uma live para discutir educação, são coisas novas que vieram com a pandemia e que, querendo ou não, vão agregar. A gente só vai ter que saber, né? O problema é que vai ter já temos milhões de informações. Como que a gente vai diferenciar o que vale, o que é importante do que não é? Isso, o que é relevante, o que não é. Vamos ter que filtrar muita coisa. E é a questão de selecionar. Da mesma forma como a gente... eu li uma vez que essa aula à distância, a gente nós já tínhamos, né? Essas aulas, essas reuniões. Porque quando nós levávamos lições para casa, lição sim. de casa, estudar em casa, já era uma maneira de ter ensino à aulas distância. Só que a gente foi forçar, a gente foi para o último nível disso, né?
Talvez É rapidamente, exatamente. muito rápido, mas a gente vai ter que, em algum momento, tem coisas que é óbvio, tem, enfim, a educação à distância é uma coisa que já estava aí. Ela só foi potencializada à enésima potência e a gente também percebeu que tem coisas que, para algumas situações, ela não vai até o fim, mas ela complementa, sem dúvida. Acho que assim, momentos difíceis, momentos desafiadores como o que a gente está passando, nos obrigam a reescrever a forma que a gente se relaciona, né? Acho que não é uma questão de se adaptar, acho que a gente foi forçado, né? Como mundo, como humanidade, a gente foi colocado numa situação extremamente incomum, né? Extremamente complexa, e que agora a gente está tateando como sair daqui, ou como que a gente sai dessa, né, mano? Exatamente. É. Agora a gente vai vendo com o passar do tempo que caminho que nos aguarda, não Ah, é? sim. Porque cada dia é um dia e nós vamos observando o que vai acontecendo. É, E porque a gente vê que as coisas estão se transformando e estão modificando. Então, a gente não tem como planejar tudo de uma maneira tão estruturada quando estávamos fora da pandemia, quando nós onde a gente vai sabíamos parar, a gente não sabe. exatamente. Mas, como qualquer grande mudança, né, vai ter o antes Covid e o pós-Covid. Né? Assim como teve o antes da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, enfim. A gente está no mundo, a gente já estava no mundo numa transformação muito rápida, só que isso foi impactado por essa bomba. E o cuidado em saúde vai ter que se reescrever e certamente vai se beneficiar, né? As grandes tragédias e os grandes impactos sempre trouxeram, pelo menos historicamente, coisas boas, não só as coisas ruins. Então, quais são essas coisas boas, o que veio para ficar, como a gente vai trabalhar, a gente ainda não sabe. Nos cabe, eu acho que é manter o olho na pessoa, né? Quem trabalha com saúde precisa olhar o indivíduo como um todo, né? A possibilidade de você falar com uma população maior é encantadora. E eu acho que um grande desafio vai ser como que eu falo com uma multidão, tenho tanto volume, mas como que eu consigo tocar e para as coisas que a gente se predispõe a tratar, como diabetes, essa relação quase que pessoal, ela é difícil, né? Eu particularmente imagino que a gente vai para esse lado, mas a interação, a inteligência artificial, etc. Eu não sei até que ponto a gente já tem isso ou não tem, ou até que ponto as máquinas e as tecnologias vão conseguir substituir esse toque humano. Eu acho que não vão, mas essa eu acho que é a beleza de escolher fazer o que nós escolhemos fazer da vida. Que o insubstituível acaba sendo a criatividade, o toque humano, a empatia, a possibilidade de você ver o que o outro quer te mostrar, mas para isso a gente precisa estar aberto, né, Magna? Exatamente. E muitas vezes a gente praticamente está indo para o rumo do encerramento, né? Infelizmente, mas muitas vezes eu falava que eu fazia uma oração antes de entrar no quarto do paciente para orientar. Eu lembro disso. Eu pedia sempre as melhores palavras porque eu não sabia o que esperar lá dentro do quarto, né? Porque muitas vezes era revolta, muitas vezes era negação. Então, às vezes eu podia me deparar com uma situação muito inesperada e muito difícil para que eu pudesse entrar e ser aceita ou que eles aceitassem até minha presença. Uhum. Então, eu não sabia o que eu ia encontrar. E cada vez que eu entrava no quarto, quando eu saía, eu falava assim: ai, gente, eu amo tanto aquilo que eu faço. E eu falava assim: eu sou muito feliz com o que eu faço. E saía feliz, porque eu conseguia tocar a pessoa, o paciente, a família de alguma forma. E eu falava assim: ele está com o coração aberto. E eu sempre achava assim: gente, é porque eu estou com o meu coração aberto. Né? Uma Então, é porta uma só coisa abre de mudar. quando a outra está aberta, né? Eu acho que esse é o Exatamente. nosso grande desafio. É,
Como que a gente equilibra tudo isso, né? E esse frio na barriga é uma das coisas que eu mais gosto até hoje também. E eu espero que a gente nunca perca isso. Porque se a gente perder, é porque provavelmente nós que deixamos de se importar, né? É provavelmente porque nós que nos deixamos, nós que não nos abrimos. E a abertura, e às vezes tem dia difícil, né? Todo mundo tem dia difícil, a gente também. Você precisa lembrar o que você pode fazer de diferente. Porque eu honestamente acho que senão eu certamente seria substituído pelo um Google da vida. Um dia me brincaram até, falaram, olha, você já viu esse algoritmo? Porque bom, pâncreas artificial é uma realidade, né? Ele vai acontecer. Os algoritmos cada vez mais sofisticados das indústrias, etc. Isso é fundamental. Eu sou entusiasta, acho maravilhoso. Tenho certeza de que isso não vai ser o suficiente. Porque a gente é mais que o algoritmo, né? Um pouco mais complexo. De certa forma, graças a Deus. Claro, é claro. Senão, qual que seria a graça? Né? Se apaixonar, se decepcionar, entristecer. Os artistas falam isso melhor que a gente. Né? O que seria do mundo sem a arte, né? Exatamente. Temos só 2 minutos, doutor Gustavo. Olha, Nós passou vamos rápido. Me divertiu muito. Que E legal. eu estou, assim, numa ansiedade, mas eu estou muito feliz. Uma palavra para a gente terminar aqui, em 2 minutinhos. Vamos lá, claro. Primeiro, parabenizar vocês. De verdade, de coração. Acho que eu fico muito feliz quando eu vejo nascer um grupo de pessoas que estão se propondo a botar a mão na massa. Botar a mão na massa é difícil, né? Exige resiliência, exige coragem e exige, sobretudo, muito amor pelo próximo, pela educação, né? Que é uma forma, acho que é uma das melhores formas da gente expressar amor pelo próximo. Eu acho que se a gente pudesse deixar uma palavra, acaba sendo essa, né? A gente, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, a gente ter essa capacidade de olhar para o próximo de verdade, não do jeito piegas. Empatia é uma palavra super na moda, mas de se permitir. Acho que para a gente conseguir atingir alguma coisa de legal numa relação de cuidado, a gente vai ter que abrir a nossa porta antes de pedir para o outro abrir, né? Porque todo mundo já vem armado, a gente mora num mundo, a gente vive hoje num mundo, num país extremamente agressivo, complicado, onde as coisas são definidas muito mais na porrada do que na palavra. E iniciativas como essa, a gente trazer isso, são coisas que me alegram, que me fazem acreditar que a gente vai sair disso melhor. A gente tem que acreditar nisso, porque senão o dia de amanhã fica muito pesado, né, Magda? E, de novo, muito, muito, muito obrigado. Fico muito feliz. Vi pessoas queridíssimas que passaram por aqui e que eu tenho saudades, né, de trabalhar junto. E fora que é a saudade do nosso dia a dia de convivência, mas Instagram e outras cositas mais estreitam isso, como a gente mesmo falou. Tá? Obrigado de novo, de coração. Obrigada mesmo. E olha as meninas aqui. Obrigado, meninas. Obrigada. Um beijo, uma boa noite a todos, tá? Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigadão mesmo. Até a próxima. Caiu. Ei! Oi,